Bolsonaro, Mauro Cid, afirmou que ele editou, alterou, mexeu no texto da minuta golpista. Escute. Bom dia, general. Sei que o momento não é o apropriado, mas só para atualizar o senhor, o presidente vem sendo pressionado aí por vários atores a tomar uma medida mais radical, né? Mas ele ainda está naquela linha do que foi discutido, que foi conversado com os comandantes, né, e com o ministro da Defesa. Ele entende as consequências do que pode acontecer. Hoje ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu bastante, fez algo muito mais direto, objetivo e curto e limitado, né? Estamos falando do decreto do golpe, da minuta golpista, depois apreendida pela Polícia Federal. E o coronel Bernardo Romão diz que Bolsonaro recuou, porque tinha medo de ser preso. Veja. O que tá rolando aí, velho? Eu falei com o Cid hoje, o Cid falou, vai esquecer que não vai rolar nada não. Eu falei, cara, pode esquecer, não deve, o decreto não vai sair, o presidente não vai fazer, só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, porque ele tá com medo de ser preso. Se acontecer alguma coisa, vai ser preso e caramba e tal, não vai soltar nada não. Falei com ele agora de manhã. O Ananias, essa troca de diálogo entre o Cid Sim, Osmando, viu? Estou ouvindo aqui não. E esses militares com quem ele conversa aí, foram a conclusão disso, não vai rolar nada, o presidente mexeu lá no decreto, editou o decreto, mas não vai rolar nada porque não houve a adesão plena dos militares, só a adesão da Marinha. Isso aí está claramente demonstrado que foi a senha para que houvesse as depredações do 8 de janeiro. As pessoas não conformadas com o recuo do Bolsonaro em relação a editar, a criar um decreto que gerasse o golpe e o mantivesse no poder, foram estimuladas, inclusive militares no meio disso também inconformados, para que houvesse as depredações. Então, se alguém tem dúvida de que Bolsonaro tramou o golpe e que Bolsonaro planejou um golpe e que Bolsonaro queria institucionalizar isso via decreto e de que Bolsonaro, com o seu recuo, estimulou as depredações do 8 de janeiro, se alguém tinha dúvida disso, tira o cavalinho da chuva, porque as provas legais estão montadas para que ele seja condenado. A gente vê aí muito claro uma preparação, todo um ato preparatório para o golpe de Estado e a tentativa que a gente viu com os elementos construídos, né? A própria minuta do golpe e, na sequência, o 8 de janeiro. Cada avanço da investigação e revelação do que foi apurado, a gente vê isso de forma mais clara. E parece que ainda assim, apesar do medo, não adiantou, né? Apesar de todo o receio que ele tinha, ou pelo menos passou essa impressão para o Mauro Cid, acabou não influenciando tanto, já que esses áudios acabaram vindo à tona, né? Tudo isso que a gente acabou de escutar, por exemplo, não foi algo agora divulgado, gravado nessa semana, na semana passada. Não, foi na época em que estava sendo orquestrado, na época em que estava sendo organizado e na época em que ele, segundo o próprio Mauro Cid, como a gente acabou de escutar, ele, Bolsonaro, acabou modificando, alterando, editando a minuta do golpe. Para muitas pessoas que falam, olha, nunca existiu, ou o próprio Bolsonaro, se existiu, não sabia, está aí claramente. O Mauro Cid não foi já na delação premiada que falou sobre isso. Ele estava falando com o coronel à época, né, de que o Bolsonaro tinha esse receio, de que havia editado. Então, está provado mais do que provado, está comprovado por A mais B de que houve sim a participação de um presidente da República numa tentativa golpista
de colocar ali o seu poder à frente da democracia. E aí, quando a gente fala sobre o 8 de janeiro, de que foram apenas... algumas pessoas, na verdade, falam que foi apenas uma baderna, de que foi um domingo no parque. Muito pelo contrário, havia ali uma preparação, um clamor que existe ainda hoje, por incrível que pareça, de pessoas que querem uma ditadura no Brasil, que querem um regime autoritário, que queriam a permanência de Bolsonaro, apesar dele não ter sido escolhido pela maioria da população nas urnas. Então, é muito incrível a gente ver que, ainda assim, com provas, há quem defenda um ex-presidente que tem uma postura como essa, de incentivar as Forças Armadas, porque o que aconteceu no Brasil não foi uma ditadura, não foi um golpe de Estado, justamente por conta disso, porque as Forças Armadas não empreenderam, não adotaram ali a iniciativa de Bolsonaro de empreender pelo golpe. Mas que houve essa tentativa, de que houve essas conversas com os coronéis, de que alguns coronéis, inclusive, pressionaram até mesmo Bolsonaro para que fosse colocado para frente essa ideia de golpe, isso foi, está provado, tem áudio. Então, não tem mais o que questionar. Para quem fala ainda sobre a anistia, está aí a prova e está aí o contra-argumento, de o porquê não pode ter a lei da anistia, o porquê que a gente fala sempre sobre a condenação e porquê que ela deve acontecer. Cíntia. Olha, todo dia a gente tem que explicar realmente que o crime é o planejamento do golpe. Dito isto, eu acho que tem tantos áudios, tem tantos documentos, tem tanta coisa que aparece nesse processo, que essas coisas não estão sendo contestadas e a defesa do ex-presidente está se apegando a cortinas de fumaça. A última é dizer que vai pedir a suspeição dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Qual o motivo? Eles foram indicados pelo presidente Lula. Depois disso, ele vai pedir também que saiam lá o Fachin e a Carmen Lúcia, que foram indicados pela presidente Dilma. Carmen Lúcia foi Dilma, né? Não, era Weber, que já se aposentou. Mas, enfim, o que foram indicados por outros, o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer, vai ficar somente quem? O Nunes Marques e o André Mendonça, que foram indicados pelo Bolsonaro. É aquela coisa do jogo, para a gente entender bem, só joga, assim, Supremo não é time de futebol, que você só escolhe quem você quer. Não, é o Supremo Tribunal Federal, tem lá uma corte. Mas esse tipo de coisa, aí fica sendo alimentado nas redes sociais. Eu acho que isso vai minando o que é mais importante. O que é importante? As provas, os áudios, depoimento, confissão do Mauro Cid, delação dele, confirmação, tudo que a Polícia Federal conseguiu. Isso é que vai ser julgado, é o que está nos autos. O que está fora dos autos não existe, é uma máxima do direito, né? O Ananias sabe melhor do que eu, porque é advogado também. Então, o que não está nos autos não existe. Tudo isso aqui que fica promovendo o deleite dos seguidores do Elon Musk, da rede do Elon Musk, não entram na conta, gente, isso não tem nada a ver. A probabilidade de o Zanin e o Dino serem afastados, mas por que motivo? Qual motivo? Você está colocando em suspeição todo o Supremo. Isso o que traz por trás disso é dizendo o seguinte: olha, a gente não pode confiar em nenhum deles. Sim. Porque fulano foi indicado por fulano, não sei quem foi indicado por não sei quem. Desse jeito não tem Supremo. Acaba, que é o que eles querem, o Supremo. É aquele discurso militante que não tem conexão com a realidade. Não tem conexão, mas não instiga, né? Sim. Instiga, inflama, e aí isso vai indo, faz parte do processo, gente. Muito bem, vamos acompanhar o desdobramento.